Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maiana Monteiro, sou uma mulher parda de cabelos cacheados médios. Estou vestindo uma blusa regata branca e uma calça azul royal. Eu sou também cantora, educadora e sou mãe. E bom, chegou a vez da voz na nossa oficina. Mais cedo a gente acompanhou uma mesa de discussão sobre literatura na primeira infância, primeiríssima infância, ali os bebês. E é de lá mesmo que a gente vai partir, né? Todos nós fomos bebês um dia e com uns 2 meses mais ou menos a gente começa a vocalizar, emitir alguns sons. Depois com 6 meses vai começando a balbuciar, aqueles babá, dedé que os bebês costumam fazer. Com 9 meses às vezes até já tem uma palavrinha mamãe, vovô. E lá para 2 anos é que é uma média, né? Que as crianças começam a falar mais. Mas isso varia também, né? Demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, bom, a nossa relação com a voz não começa aí, começa bem antes. Começa lá quando a gente ainda está dentro do útero das nossas mães, na vida intrauterina. Com 16, 17 semanas mais ou menos, a audição começa a surgir para os bebês. E a gente consegue escutar a nossa mãe através da estrutura da mãe óssea, né? Por via óssea. E escuta também todo o restante daquele entorno ali por via da placenta. Aí além da mãe, que com certeza é uma voz muito marcante, que até hoje a gente escuta, né? No momento que a gente faz alguma coisa, pensa alguma coisa, vem a voz da nossa mãe. E também escuta tudo que estava acontecendo ali enquanto você estava sendo gestado, né? Quem eram os familiares, amigos, onde ela trabalhava, por onde circulava. Tudo isso vai virando registros de voz, né? Para a gente se relacionar com a língua e também aprender a desenvolver a fala. Vou fazer aqui um panorama rápido de tanto características da física quanto da gramática, da fonética, para a gente já estabelecer aqui um repertório e já começar a vasculhar assim nos arquivos quais eram as vozes que eu ouvia, quais eram as características. Temos a altura, que é a qualidade relacionada à frequência do som. Então é o que disse o som é agudo ou grave. Quando a gente pensa em altura, logo acho que vem à nossa mente o volume, né? Que é aquele que a gente muda no rádio, aumenta ou baixa o som, né? Mas não, o volume já é a intensidade do som. Então, você pode até gritar tanto agudo quanto gritar grave. Então, são características que podem se somar, né? Tem também o timbre. O timbre é o RG daquela voz, daquele som. É o que faz a gente diferenciar, às vezes, um som que está na mesma intensidade, na mesma frequência, um do outro. Então, por exemplo, a Elza Soares e a Gal Costa podem estar cantando a mesma música, na mesma tonalidade, numa mesma frequência, assim, de não ser muito alto, e a gente vai distinguir as vozes, porque são muito diferentes. Então, é basicamente isso. Tem também a velocidade de fala, que não precisa muito se explicar. É interessante pensar que tem gente que fala rápido ou devagar, meio que pelo jeitão da pessoa, né? Mas isso pode mudar também de acordo com as situações. Tipo, agora eu tô super concentrada aqui, falando mais rapidinho. Ou às vezes a gente fala muito devagar, porque acordou agora e tá meio pensando. Isso pode mudar também. E tem também a tessitura, que é a distância entre o som mais grave que a pessoa consegue fazer, ou um instrumento, produzir, e o som mais agudo. Então, um exemplo de alguém que tem uma tessitura imensa é o Gilberto Gil, por exemplo. E é uma coisa muito da Bahia, assim, né? Eu, como soteropaulistana, fiquei me relembrando, assim, já passando para a próxima categoria, que é uma categoria da gramática, da fonética, que é a inflexão de voz, que é essa modulação que a gente faz durante uma frase, uma oração, para dar uma intenção, seja de pergunta, por exemplo, sim, ou uma coisa assertiva, dizendo sim. Então, tem lugares, tem pessoas que brincam muito com isso, assim, acho que as crianças, claro, quando estão experimentando, começar a falar. Mas tem também personalidades, né? Então, acho que o Gil, pensando aí no repertório dele, é só parar um pouco para reparar o quanto ele faz esses desenhos com a voz. Tem também a prosódia, que é a acentuação correta das tônicas das palavras na frase, né? Um exemplo clássico, assim, de um erro que já virou quase um acerto é ruim ou ruim, né? O correto é ruim, mas a gente escuta muito ruim por aí e a gente entende, né? Não é aquela palavra que se alguém erra a tônica, você quase que nem
consegue reconhecer o que é aquilo, parece que é outra língua. Bom, agora eu vou então propor um exercício prático da gente fechar os olhos para quem for confortável. Se não for, pode ficar de olho aberto mesmo. Se concentrar, assim, na respiração. E buscar quais eram esses sons, quais eram as vozes que você ouvia quando era criança bem pequena. Pode ser que não venha nada com muita nitidez, mas dá para dar essa vasculhada assim. Quais são as características da voz, das vozes da sua família, se o pessoal fala alto, fala baixo, fala devagar, qual sotaque que tem. Na voz da sua mãe, como que é essa lembrança assim de quando você era bem pequenininho, pequenininha. Vamos abrir os olhos então, desse mergulho, quem quiser anotar, se veio alguma coisa, se não veio também tudo bem, às vezes aparece depois, outro dia, em outro momento. Voz é corpo, corpo é voz, voz e corpo são a nossa história. Bom, vou fazer uma breve reflexão aqui sobre a nossa relação, o imaginário comum que eu acho que existe no Brasil sobre essa falsa dicotomia entre corpo e mente, que pode ser também entre natureza e cultura. A gente olha para o livro, para as atividades intelectuais com mais prestígio, né? Tem uma falsa hierarquia entre as atividades intelectuais, as da cabeça e as do corpo, né? Só que é muito curioso, né? Porque a cabeça, o corpo e a mente, os olhos que leem, estão no corpo. Então, somente temos mesmo o corpo para a gente contar. Tudo está junto, está lendo junto, todo o corpo. Então, eu quero ler um trechinho aqui, fazer uma citação deste livro aqui que se chama Corpo e Mente, da Silvana de Souza Ramos, em que ela fala o seguinte. Ela cita um filósofo, Merleau-Ponty. Segundo Merleau-Ponty, o pensamento acontece nas palavras. E estas, por sua vez, são, antes de tudo, um gesto corporal. Pois, antes de ser uma ideia abstrata, a palavra é um som produzido por meu corpo. É uma ilusão, portanto, considerar que eu seria capaz de pensar se não possuísse originalmente o poder corporal da fala. Então é isso. A gente fala, pensa, sente tudo no corpo. Mas como que a voz é produzida, né? Pensando na parte anatômica, fisiológica. É na expiração do ar, quando o ar está saindo dos pulmões, que ele passa aqui por dentro pela laringe, que faz vibrar as pregas vocais. As pregas que um dia foram conhecidas como cordas vocais. Só que só essa vibração não é suficiente para produzir a voz, sai um som muito baixo e pouco definido. Então é preciso de todos os nossos articuladores, dente, língua, mandíbula, tudo isso faz com que a gente defina o som e também a intensidade, né, da voz, se a gente quer falar mais alto, mais baixo. E tudo isso é acionado, como que, né, o corpo produz isso? É através do córtex cerebral que manda estímulos nervosos para essa musculatura se mover de acordo com a nossa vontade, né? Então, às vezes a gente quer ficar em silêncio, não fala nada, ou falar algo, falar baixo, falar alto. Para essa estrutura, essa movimentação toda ficar mais fácil de acessar, eu separei um vídeo bem curtinho, de 22 segundos, que tem uma sequência de 3 cenas. Na primeira, tem um cantor lírico numa ressonância magnética, ele está de perfil, e a gente consegue bem ver o movimento da língua, consegue ver a subida e descida do ar no pulmão, consegue ver toda a estrutura óssea da cabeça. Na segunda cena, tem essa mesma ressonância magnética, só que de frente, então a gente vê bastante o diafragma descendo, subindo. E na terceira imagem tem a corda vocal, que aí já é uma imagem mais, assim, bem de dentro mesmo, uma câmera. E a gente consegue ver ela abrindo e fechando. Assistimos agora há pouco o vídeo com a ressonância magnética, as imagens de dentro do corpo. Então vamos fazer um exercício prático. Ficar de pé, quem puder, quem se sentir confortável. Se não dá para fazer sentado também, já eliminei minha cadeira daqui.
Joelhos semiflexionados. E vamos lá para um alongamento e um aquecimento bem leve de voz. Já que a voz é corpo e corpo é voz, vamos sentir. Braços para cima, alonga o espaço nas costelas. Pode descer com calma. Os ombros para trás 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. E para frente. 1, 2, 3. Agora a gente vai descer e as nossas mãos aqui vão guiando assim essa descida. Deixa o joelho bem dobrado para ficar confortável. Eu tô até de sapato mesmo. E a gente vai sentindo aqui o pé. Esse pé que sustenta a gente. Vai subindo o tornozelo, a panturrilha. Pode ir contornando a parte de trás também. Na parte da frente, coxa, bumbum. Vai subindo aqui pelo ventre. Dando a volta aqui, chegando na costela, nas costas. Vai subindo, subindo. Vamos dar uma voltinha num braço. Reconhecendo, gente, é o seu corpo que a gente tem, é por ele que a gente vai falar, vai ouvir, vai ler. Não é só com os olhos, nem só com a boca. E vai dando a volta na cabeça, assim, ó. Num toquezinho bem gostosinho. Um batuquinho, assim, sentindo a parte de trás, a orelha. Sobe, sobe aqui no topo da cabeça, desce aqui na testa. Vai sentindo esses ossos que a gente viu no vídeo. Vê como tem um monte de buraco na nossa cara. Pelo crânio. Olha aqui os dentes por dentro. Os buracos do nariz. No olho. Bem carinhosamente. Desce aqui laringe. E vamos dar uma alongadinha de laringe. Fazendo o seguinte, ó. Como se fosse um passarinho, com os dentes fechados dessa maneira aqui, um sorrisinho. E volta, cabeça para trás e volta. Agora a gente troca. Essa mão aqui na frente, esquerda vai na frente e a cabeça joga para trás. E volta. Aí agora com a língua, vamos botar a língua para fora bem bonita agora. Voltou. E a língua vai circular por dentro da boca, assim, ó. Para a direita. Agora para a esquerda. Tudo muito esquisito, né, gente? Mas vai dar bom depois. Aí agora a gente vai fazer a vibração. Tem gente que prefere fazer trrr, tem gente que prefere fazer brrr. Depende de cada um. Acho que trrr é mais fácil. Tipo um telefone chamando. Quando a gente ainda tinha telefones em casa fixos, né? Quem aí tem certa idade sabe o que é isso. Então, trrr. Mas para ficar mais fluido e mais interessante, é legal a gente subir e descer com esse som. Então fica assim, mais ou menos. Então eu subi para o agudo e desci para o grave. E aí eu posso fazer isso de uma maneira totalmente desordenada, assim. O quanto sentir vontade, o quanto o fôlego aguentar também, né? Mas isso é super bom, assim, para quem vai dar aula, vai dar uma palestra, gravar um vídeo, um pouquinho antes ali, fazer uns 5 minutinhos de vibração e a voz já tá legal. Agora a gente vai voltar para a cadeira e seguir com os saberes do bebê. Nos alongamos, relembramos todas as partezinhas do corpo, assim, demos um oi, né? Bem de leve. E vamos voltar para o começo da vida, para toda essa relação do bebê inicial com a voz, com a mãe, com o que ele escuta. Tem esse livro aqui muito legal, que é a partir dele que eu pensei, né, em todas essas relações com a mediação e dos bebês, chama Saberes do Bebê, da Érica Parlato Oliveira. Ela é uma psicanalista que traz um monte de pesquisas, assim, dessa primeiríssima infância e vida intrauterina de um jeito muito interessante. Temos aqui uma série de descobertas em que os bebês já são capazes de fazer assim que a gente nem imagina. Vou aqui ler um trecho.
Olha só, o bebê é capaz de diferenciar a voz da mãe de outra voz feminina, é capaz de discriminar em categorias com traços fonológicos, capaz de discriminar não apenas a língua materna de outra não conhecida, mas também duas línguas estrangeiras. Ou seja, se o bebê nasce no Brasil, em São Paulo, ele é capaz de distinguir japonês de italiano. Isso assim, pela sucção, eles fazem uns testes com a chupeta e tal, mas pensando que ele nunca ouviu essa língua, nem que a mãe um dia foi para a França, voltou, ele foi para a Itália, enfim. Então é uma língua que ele nunca ouviu mesmo. O bebê é capaz de discriminar diferentes entonações. Ele prefere o manhês, que é aquela linguagem que a gente faz com o bebê, que a gente fala, né, tem uma voz mais melodiosa, mais simples mesmo de falar, mais afetuosa. Ele correlaciona o som das vogais aos movimentos labiais. Tanto é que a gente percebe, né, quando é um bebê de 2 meses, 6 meses, eles olham muito fixo, né, para os cuidadores, assim, meio que tentando imitar, né? O bebê é capaz de identificar palavras em uma frase e é capaz de compreender palavras em contextos. Gente, é incrível, né? E tudo isso, como que ele é... O que é o cerne, assim? O que é mais importante e que é a base para esses saberes todos? É o ritmo da língua. O ritmo é a parte mais arcaica da língua, é a parte que é a base. Então, vou ler mais um trechinho aqui, que diz assim: bebês são capazes de perceber desde o nascimento os elementos sonoros que são fundamentais para a composição de cada língua. E essa percepção é primordial para que ele seja capaz de se apropriar da língua que irá falar. O ritmo é um elemento de diferenciação das línguas. A vida de um bebê é ritmada desde o útero. Ele constrói um saber sobre os eventos que se sucedem e também um saber sobre a discriminação fina dos movimentos do corpo, da face e dos sons que nos envelopam. Então, desde que a gente está na barriga da mãe, a gente se liga no ritmo das coisas, né? Não só da voz e do som, mas também no ritmo do dia, da vigília, do sono, se está frio, se está calor, tudo isso a gente já vai desde cedo se conectando e faz com que na língua isso fique muito claro, muito evidente, né? Para promover esse saber e a gente depois começar a falar. O ritmo é também fundamento na literatura, especialmente na poesia, né? Eu vou pegar agora outro livro aqui maravilhoso, O Arco e a Lira, do Otávio Paz, em que justamente tem só um capítulo sobre o ritmo. O ritmo, que é a imagem, sentido, a atitude espontânea do homem diante da vida, não está fora de nós. É nós mesmos expressando-nos. É temporalidade concreta, vida humana não repetível. O ritmo não é apenas o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como é bem possível que seja anterior à própria fala. Em certo sentido, pode-se dizer que a linguagem nasce do ritmo, ou pelo menos que todo ritmo implica ou prefigura uma linguagem. Assim, todas as expressões verbais são ritmo, sem excluir as formas mais abstratas ou didáticas da prosa. Bom, juntando os saberes do bebê com O Arco e a Lira, do Otávio Paz, a gente fica muito evidente que os bebês, nós todos seres humanos, nos conectamos com o ritmo, mas os bebês, especialmente, quem convive com o bebê, saca, né? O quanto eles adoram as cantigas, as músicas, o quanto eles gostam de jogos de repetição, o quanto eles pedem para a gente repetir a mesma leitura, o mesmo filme, o mesmo desenho 1 bilhão de vezes, né? Como uma forma de elaboração, uma forma de interiorização dessa experiência, né? Dessas cenas, e também um certo controle, uma alegria de saber o que está por vir, né? Nessas repetições. Mas bom, como tudo isso se junta na mediação de leitura, né? A leitura, a literatura começou de maneira oral. Não tinha escrita ainda, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, que diz que a leitura oral, a literatura oral é a palavra em pé e a escrita é a palavra deitada. Então a mediação de leitura coloca de volta a palavra na boca. Traz essa conexão, não apenas com o bebê que a gente foi, mas também com uma ancestralidade, né? Que trocava histórias de boca. Eu vou ler um trechinho aqui de um livro muito legal, que está só impresso aqui numa página, um livro clássico para quem faz mediação de leitura, da Michelle Petit, que é A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. Ela fala o seguinte: por muito tempo se opôs oral e escrita.
embora o livro e a voz sejam companheiros, e a biblioteca, em particular, seja um ambiente natural para a oralidade. É o lugar de milhares de vozes escondidas nos livros que foram escritos a partir da voz interior de um autor. Quando lê, cada leitor faz reviver essa voz, que provém às vezes de muitos séculos atrás. Mas para as pessoas que cresceram longe dos suportes impressos, alguém tem que emprestar a sua voz para que entendam aquela que o livro carrega. Então é muito lindo, né, pensar o quanto a gente, quando lê, traz de volta esse monte de vozes, né, não só de quem escreveu essa obra, mas também de uma época, de um tempo, de uma sociedade, de um outro país. E muitas vezes a gente lê para alguém que ainda não aprendeu a ler ou que não tem tanta frequência, né, na leitura, então de alguma maneira é a nossa voz que faz essa ponte. Chegou a vez então de mediar, dar voz a esses livros infantis clássicos. Bruxa, bruxa, vem à minha festa. Começa aqui essa cena em que uma menina está escrevendo convites para a festa dela. Essa é uma parte importante que às vezes a gente ignora. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho. Bom, quais foram as minhas escolhas aqui de voz? Para mim, uma voz de convite é uma voz que tem um pouquinho de formalidade, né? Então, por favor, venha à minha festa. E, do jeito que eu sinto a mediação, e muita gente por aí fala, é legal ter uma certa neutralidade, assim, porque essas ilustrações convidam muito pra gente fazer umas vozes. A bruxa falou assim, o gato falou. Não é muito a minha pegada. Todo mundo é livre aí para fazer como quiser, mas eu acho interessante a gente se apegar à voz, ao que dizem as palavras, e não tanto a essa teatralização, até porque não é exatamente uma contação de história. Então, acho mais interessante, assim, né, fazer essa leitura não só do texto, mas da imagem. E é muito interessante, assim, esse livro, acho que provavelmente quem está assistindo deve conhecer, ou já viu por aí. É um livro que as crianças adoram. Elas entendem muito rápido esse jogo, né, de que vai convidar um próximo personagem, elas rapidinho decoram a sequência. Então eu já vi muita gente por aí fazendo obrigada, irei sim, se você convidar o... que é aquele lance da inflexão de voz, né, que é como se eu tivesse uma interrogação nesse o... e aí a criança fala gato, que às vezes ela nem sabe ler ainda, não é letrada, e ela já sabe que vem o gato. O que é totalmente válido, assim, é um jogo que eu acho que é bem interessante de ser feito também. E eu gosto de fazer essa brincadeira com as sílabas. O gato. Às vezes a gente fala obrigada, irei sim, se você convidar o espantalho. Eu acho que isso muitas vezes não é uma interpretação de um personagem, mas é uma interpretação daquele texto, né? Não é uma voz monotônica que está falando tudo igual. Obrigada, irei sim, se você convidar o espantalho. Né, que não tem uma movimentação. E é isso, é um livro cíclico que se repete, as crianças entendem, né, a movimentação do que acontece. É isso, bruxa, bruxa. Vou ler o comecinho agora de outro, da mesma editora, O Rápido como um Gafanhoto, que é o favorito do meu filho, então esse aqui já tá meio caidinho. Sou rápido como um gafanhoto. Sou lento como um caracol. Sou pequeno como uma formiga. Sou grande como uma baleia. Vamos lá. O que eu fiz aqui de escolhas de voz? Esse livro, eu acho que um dos maiores desafios que ele tem é que a passagem das frases, ela se dá entre vírgulas até ter um ponto. E muitas vezes, no jeito de ler, se for rapidão, a gente lê tudo como se fosse ponto final. Sou rápido como um gafanhoto. Sou lento como um caracol. Sou pequeno como uma formiga. Os autores escolheram colocar vírgula, vírgula, vírgula até um ponto. Então é um desafio mesmo trazer isso para a voz, né? A gente é mais subjetivo, né? Qual que é o som de uma vírgula e o som de um ponto? Muitas vezes se confunde. Mas eu acho interessante assim esse desafio
buscar, né? E prestar atenção, ser um guia mesmo para as nossas mediações, não só desses livros, que são só um exemplo, mas para as que a gente for fazer. É interessante que esse livro, assim como o Bruxa a Bruxa, tem essas ilustrações bem grandes, né? Só que não são assustadoras, como no Bruxa a Bruxa, que é um livro de Halloween, Dia das Bruxas. Elas estão, assim, num quadro, né? Em que a frase vem embaixo, os tons são mais pastéis, as cores são mais suaves, né? Então isso também vai para a voz. Isso também é material para como a gente vai ler. E eu também fiz essa escolha do rápido como um gafanhoto, lento como um caracol. É uma possibilidade também, né? Brincar com essas características e também acho que nesse cuidado, né? De às vezes não ficar super caricato demais, que eu não gosto, porque acho que às vezes se a gente faz com muita intensidade, a criança ou quem está escutando, lendo junto, preste mais atenção em quem está mediando do que no livro. Então eu acho que esse é um bom termômetro, sabe? Interpretar, trazer a sua leitura própria de uma maneira que valorize o livro, né? Que essa intenção apenas deixe mais claro assim, o que o livro está contando, o que essa história tem, quais são os elementos que compõem essa história. E agora, por último, esse aqui também clássico, Tanto Tanto, que é um livro que tem a perspectiva de um bebê, então tem tudo a ver com o que a gente falou sobre o bebê acompanhando os pais, enfim, os cuidadores, para aprender a falar. Ele também é um livro cíclico, que se repete, assim como Bruxa a Bruxa, em que a gente rapidinho entende a movimentação. Começa assim. Eles não estavam fazendo nada, mamãe e o bebê. Nada mesmo. E então... Trim, trim! Olá! Mamãe olhou para a porta e o bebê olhou para a mamãe. E era... a titia! A tia Biba! Tia Biba entrou com os braços bem abertos e com um sorriso grande, grande. Olá! Ela disse. Eu quero apertar essa gracinha, eu quero apertar esse bebê. Eu quero apertar essa coisinha tanto, tanto... E ela sentou o bebê no colo para ele bater palminha e balançar os pés, e ela mostrou para ele um livro cheio de figuras. Eles não estavam fazendo nada. E assim recomeça a movimentação. De novo, né? O livro não só com o texto está nos contando, né, do que acontece nessa história. Aqui as ilustrações, essa ilustração, assim como a primeira, tem essas cores também mais sem graça, bege, tem uma borda que também traz tipo um quadro, né? Diminui a ilustração e é quase como se fosse, quase não, né? Demonstra essa monotonia, essa visão, acho que especialmente do bebê, né? De quando não está acontecendo nada e a casa está ali sem graça, até que chega alguém e aí a ilustração toma a página inteira. E acho bem interessante, assim, esse livro, porque é bem da primeira infância, com essas muitas vogais, né? De olá, bem grande, essas repetições, com um sorriso grande, grande. E tanto, tanto, né? Em letras maiúsculas, de forma, né? Então é uma leitura que acho que as crianças bem pequenas se conectam muito, assim, né? Entre essa movimentação pendular de não estar acontecendo nada e de repente chega alguém, e com essa linguagem, né, que é mais de fácil acesso mesmo, do bem grande, de repetição. Bom, é isso. Foi um passadão muito breve nos livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se tiverem dúvidas, que a gente pode ficar em contato e seguir para outros encontros. Muito obrigada!